Vamos lá. É, sim. Bom, Ver. quando quiser, Tá. Cá, fica à vontade Vamos aí. começando, porque eu sei que o horário é espremido para quem é mãe. Exato. O Exatamente. Rodrigo teve que dar uma volta com o Caetano pela casa para poder Para evitar o você som, conseguir. evitar um som ambiente adicional aqui ao meu redor. A minha tá trancada no quarto para eu conseguir falar com você. É dureza, Com um né, prêmio gente? se ela ficar lá até as 18. Assistir Vamos desenho. lá. Bom, pessoal, hoje a gente está tendo a oportunidade de receber aqui a Fernanda Consorte, que é economista-chefe do Banco Orinvest. A Fê tem um jeito muito especial de falar de economia, sabe? Ela foge dessa maneira rebuscada que os economistas falam e ela torna o conteúdo muito mais fácil. E agora acho que, enfim, tem tantas complicações no cenário econômico e é uma oportunidade tanta a gente ter ela aqui. O foco do nosso bate-papo é taxa de câmbio, porque a curiosidade dos clientes está, né, mais em relação à taxa de câmbio, saber até onde que vai, né, essa desvalorização do real. Então, hoje eu acho que vocês vão conseguir escutar de tudo um pouco aqui. Vocês fiquem à vontade para mandar pergunta para adicionar aqui no nosso bate-papo. Fiz uma introdução boa? Faz uma introdução sua, Fê. Se Sim, apresenta aí, você. sim, não, foi excelente. Bom, rapidamente, né? Então, só adicionando aqui o que a Cá já falou. Eu sou economista-chefe do Banco Orinvest. O Banco Orinvest é um banco focado em comércio exterior, então eu acabo falando mais de câmbio, mas é claro que para falar de câmbio a gente tem que ver tudo que está acontecendo ao redor, né? E, aliás, é a variável mais difícil de todas, é a grande dificuldade dos economistas. Eu trabalhei a vida inteira em grandes instituições, né? Então, passei pelo Bradesco, passei pelo Santander, a maior parte do tempo da minha vida trabalhei no Santander, sempre como economista, boa parte da minha vida como economista, mas sempre indo mais para atendendo clientes institucionais. Acho que você também, né, Cá? Né? Então, a grande parte da minha carreira eu atendia grandes tesourarias, grandes assets, né? Então, sim, né, a gente tem aquela pompa de economista, né, e grandes modelos econométricos, enfim, com todo respeito aos meus colegas que trabalham É, assim, foi a minha escola, a sua também, né? E daí, passado um tempo, né, assim, você começa a pensar em outras coisas, o Banco Orinvest me convidou para um projeto, eles não tinham economista lá, eles me convidaram para um projeto para montar a área econômica lá. Só que pensando num público, não exatamente só pessoa física, a gente atende pessoa física também, mas não necessariamente o cliente institucional, né? E daí a linguagem é outra. Né? E daí foi legal porque acabou se encontrando exatamente com o que eu acredito que é a economia para todos. Né? Eu gosto da ideia de que quem me escuta, quem me lê, seja capaz de entender o que eu estou falando, independentemente da sua formação. Né? Então, eu sempre brinco lá no banco que eu falo assim, a gente trabalha na Paulista, né? Eu falo assim, ó, qualquer pessoa que está passando ali, eles têm que pegar meu relatório, tem que saber o que eu estou falando. Se eu não conseguir fazer isso, eu errei. Né? Então, esse é o meu propósito, e daí eu acho claro, que para a pessoa física acaba ajudando, porque não é todo mundo que é obrigado a saber o que é o hiato do produto, né? Né? exatamente. Ninguém é obrigado a saber o beta do câmbio. Exato. Então, deixa para a gente saber isso, mas eu acho que o papel do economista, óbvio, né? Assim, boa parte é a comunicação. Né? Eu acho que mais do que economistas, nós somos comunicadores. E daí, nesse sentido, eu acho que a gente tem sim que falar para todo mundo. Né? Então, Legal. é isso que eu só, né, acabei fazendo uma introdução longa, mas é Não, isso que mas tá. é exatamente isso que eu acredito como objetivo de vida mesmo, né? Então, eu acho que faz bastante sentido. E é isso que você faz muito bem, né? Você também publica os artigos na revista Exame, eu acompanho, você consegue, eu acho que tornar o conteúdo muito mais fácil é um desafio, né? Que eu aceitei agora, então emergiu desse Sim, universo. E a gente tem, né? Acho que esse papel
de tentar tornar tudo isso um pouco mais fácil e para as pessoas também criarem, né, terem um senso crítico para conseguir criar uma opinião própria, né? Não só repassar assim o que está lendo na manchete do valor, ai, porque essa taxa de juros devia ir para tanto, ai, porque essa taxa Entender, é né, ruim. Cá? Então a gente acho que entra nessa função de tentar, né, deixar tudo mais mastigadinho e acho que a função hoje aqui é essa, a gente tentar falar um pouco mais fácil para tentar fazer vocês entenderem o porquê, né, dessa desvalorização, dessa taxa de câmbio. E eu vou deixar então a Fê, vou abrir o espaço aqui para a Fê colocar as observações dela de como que ela está enxergando o cenário econômico nesse momento. Ela acompanha assim, eu vejo que você tem, né, um critério para acompanhar essa questão da Covid, que eu mesmo não tenho, e eu admiro você. Eu queria que você colocasse, né, como que você está enxergando essa questão do lockdown, se isso está funcionando, não está funcionando. Acho que a gente pode começar por aí. Tá. Bom, assim, primeiro que, né, assim, eu acho que, óbvio, eu tô assim acompanhando a questão da Covid. Eu acho que, infelizmente, isso permeou nossa vida de uma forma que as consequências vão ser muito drásticas, né? Mas assim, ninguém sabe de nada, né? Então, assim, eu sempre falo assim, quem fala com muita certeza do que está acontecendo com o Covid, porque é uma coisa nova, é um ambiente totalmente novo que a gente está tateando, né? Assim, se você conversasse comigo em março, certamente eu tenho uma opinião totalmente diferente do que eu tenho Eu agora em também. maio, Eu né? Que as também, em coisas. março, eu inclusive gravei uma análise, um vídeo em que eu achava que isso daí era passageiro. Eu também, eu também. Eu falei que era rápido como um amor de verão. Eu escrevi isso, se você pegar na minha coluna, na minha coluna da exame, eu escrevi isso, que seja rápido, fugaz como um amor de verão, né? Então eu achava que era isso, né? E aparentemente não. Então, assim, que eu tô vendo, né? Então, é, hoje, a informação que a gente tem que o isolamento social é necessário, no sentido que é a única arma que a gente tem para tentar controlar isso, né? Então, a gente precisa eventualmente achatar a curva, ou pelo menos fazer com que diminua o número de pessoas indo ao mesmo tempo nos hospitais. E daí, para isso é necessário ficar em casa, né? Então, entendemos essa parte, né? Então, Todo acho que mundo concordou. nem adianta a gente entrar mais nessa loucura de discussão, porque a gente já está mais de um mês, quase 2 meses nessa história, e Inês já é morta nessa história. Então, né, estamos aqui. Mas eu acho que também não é crime e não é errado a gente falar que isso vai ter sim impacto nas economias. Impactos muito severos, né? A gente já tem visto isso. Eu acho que o dado da Anfávia, que foi divulgado na sexta-feira, ele é muito pertinente, né? Um indicador, e como todo indicador, ele indica o que está acontecendo, né? A gente teve uma queda de quase 100%, né? Ou seja, foram produzidos quase que zero carros no mês de abril. Né? Então, isso se estende para toda a atividade econômica, né? E por mais que você tenha aí alguns setores funcionando, né? O próprio governador fala, mas em São Paulo 75% da atividade está funcionando, mas não tem demanda, né? Então, eventualmente uma empresa talvez esteja aberta, mas ela não está operando com 100% da sua capacidade, né? Então, quando a gente vê a capacidade da empresa, tem um indicador para isso que se chama NUSE, né? Que no caso é só para a indústria, que é a utilização da capacidade instalada, abaixo de 50%, isso nunca foi visto antes na história, né? Eu nem sei se uma empresa se sustenta por muito tempo utilizando a capacidade muito abaixo, como a gente está vendo. Né? Então, nós já estamos em recessão, não adianta fugir dessa É a situação. A gente fotografia. já é um fato. Agora, dia 12 de maio, às 17h13, estamos em recessão econômica, é um fato. Agora, o tamanho dessa recessão a gente não sabe. O que eu sei é que, conforme quanto mais tempo de isolamento social, maior vai ser a recessão econômica. Porém, se a gente sai antes, corre o risco da gente ter um grande problema, porque a gente vai ter que ficar indo e voltando. E daí, isso sim, esse, né, stop and go, né, se vai e volta, isso sim pode causar um problema ainda maior. Por quê? Porque afeta a confiança. E sem confiança, tá? Você sabe, eu sou apaixonada por indicador de confiança. Também. Assim, eu acho que isso
que isso permeia É um aí. termômetro. É um super termômetro. E aí, já respondendo a pergunta aqui que saiu, se isso pode se transformar em depressão, eu acho que sim. A depender da situação, infelizmente, eu acho que sim. Então, se por acaso a gente, né? Porque assim, imagina assim, semana que vem abre a economia. As pessoas não vão sair por aí como se nada houvesse. Está todo mundo com medo, você não Ninguém vai sabe. viajar, pegar avião, ninguém vai para o shopping center. Você não vai ter, né, assim, o mesmo, assim, a atividade econômica já vai voltar num patamar baixo, já vai se restabelecer num patamar baixo. Até tudo isso voltar e as pessoas vão estar com medo, então a confiança vai estar muito, muito abalada. Se por acaso a gente sair antes do necessário do isolamento, e aí vier uma segunda onda, como começou a se falar essa semana Na Ásia. na Ásia, né, e até na Alemanha, aí, Nossa Senhora, né? E aí tem um ponto importante que é assim, é como a sociedade asiática e europeia e até os Estados Unidos se comporta numa situação dessa e a brasileira, né? A gente está vindo muito machucado já, né? Que a gente teve recessão econômica 2 anos atrás. 2016, né? Né, assim, então 17, né, assim, ainda ruim, e a gente está crescendo mal e porcamente a 1%, né, sofrendo lá para crescer a 1% de PIB ao ano. Então, assim, é uma porrada em alguém que já está meio machucado, né? Então, a consequência sim vai ser muito drástica, infelizmente, né? Então, diante desse cenário, eu acho que a gente tem que ir acompanhando o que está vendo lá fora. Então, eu estou olhando de lupa assim como é que está sendo a volta da Espanha, a volta da França, né? Para ver se a gente consegue ter um Encontra um padrão espelho para a gente do que vai entender acontecer aqui. como que vai ser, né? Porque na China é muito complicado, né? A gente pegar os dados chineses e afirmar que aqui vai ser dessa mesma Sim. maneira, Porque a né? gente nem Então, sabe como são feitos esses dados a chineses. gente não sabe como são feitos esses dados e a gente sabe que na China, até um tempo atrás, para estimular a economia, eles criavam um monte de cidade fantasma que não morava ninguém lá e levantavam prédios. Então, assim, não é muito parâmetro. Aí perguntaram para mim, nossa, mas você já viu o PMI, né? Que é um indicador que mostra o ritmo da atividade na indústria e de serviços. Você viu que já está acima do, já chegando nos 50, falei, né, mas calma aí, isso não significa que a retomada da economia vai ser rápida. E perguntaram aqui, colocaram aqui pra gente, já pode afirmar que está em recessão? Aí falaram, são 2 trimestres consecutivos de PIB negativo, aí você configura, né, a recessão, e sim, a gente já pode afirmar, a gente não sabe afirmar se vai ser A além de 2. extensão, isso, a Se vai ser extensão. além de 2. Uhum. Por enquanto, com os dados que a gente está vendo, esses dados de confiança que a Fê falou, a gente costuma consultar a FGV, o IBRE, ou a Confederação Nacional da Indústria. Esses são as duas instituições que costumam fazer, que os economistas mais acompanham esses dados de confiança, e através dos dados de confiança a gente consegue ter um termômetro. Então, se vocês entrarem nesses sites, vocês vão conseguir ver esses indicadores. Então, sim, a gente já consegue, nesse momento, afirmar que entramos em recessão e que provavelmente o primeiro e segundo trimestre, né, ainda mais. Primeiro e segundo trimestre negativos. A gente não está sabendo ainda enxergar, não está conseguindo dizer a duração, né, dessa recessão. É isso que a Fê colocou aqui. E é muito difícil. Por isso que vocês, a gente até brinca, né? O Fox está mostrando um PIB negativo em 4%. Pode ser que seja mais, de repente pode ser que seja menos. Está muito difícil a gente já soltar uma previsão para o final do ano, porque vai depender desse time, né, da Do retomada da isolamento. economia. Assim, fazer projeção já é uma mágica, né? A gente não pode contar para ninguém, mas né? Exatamente. Então, assim, eu até me arrisquei a fazer umas continhas, assim, e para ver volta, e assim, eu lembro que eu fiz assim um pior cenário, que era que o isolamento social acabasse dia 30 de junho, esse era o cenário pessimista na minha visão. 30 de junho e que a economia voltaria somente no início de setembro, né? Porque ali, aquilo que eu falei, ela vai voltando timidamente, você estaria na sua capacidade plena em setembro. As continhas que eu fiz, só pensando em nível de PIB, daria uma queda fácil do PIB na ordem de 9% nesse ano.
né? Então, assim, a Exato. gente nunca experimentou esse tipo de queda. Então, assim, é muito difícil afirmar o que, que é o Brasil nessa situação, né? É Assim, tudo muito novo. é muito, assim, o que que significa isso? Assim, a gente sabe, né, que aí esse era um ponto que eu queria entrar aqui, que, assim, há uma desigualdade social no Brasil muito grande, muito superior aos países da Europa que foram epicentro da doença, como França, Espanha, Itália, né, os Estados Unidos, né? Claro que eles têm suas questões lá, mas a gente tem uma desigualdade muito grande. Então, a forma que essa doença está entrando na nossa sociedade, ela também não necessariamente vai ser igual lá fora, né? Assim, bem ou mal, né? Não é errado a gente falar, essa doença ela entrou pela classe social mais alta, né? Que tem acesso a bons hospitais, né? Verdade. Que tem essa melhor condição. E aparentemente as coisas estão mais ou menos normalizadas. Só que tem um outro Brasil, né, que a gente não pode fechar os olhos para isso e tratar como uma única coisa, né? As pessoas têm condição de vida muito distinta no Brasil. Então, por isso que eu acho que a gente pode, talvez, né? Assim, eu fiquei me perguntando essas últimas semanas, com os dados que foram sendo divulgados, se a gente não vai ter ou um padrão diferente, ou talvez a Uhum. necessidade de um isolamento maior. Eu não sei te responder, cara, juro, mas assim, eu começo a me questionar sobre isso, né? Então causa, né, uma É, certa angústia, porque isso em termos de reflexo em economia vai ser muito sério, exatamente. E né? no mercado financeiro, eu acho que isso se reflete bem, né? Porque assim, quando o mercado perde a referência, porque o que aconteceu é isso, né? Os economistas, eles não têm uma referência agora, nesse momento. Então, por isso, quando a gente está falando de projeção, quando a gente está falando de taxa de câmbio, quando a gente está falando de PIB, a gente não sabe o limite para baixo do PIB e para Hum, cima da taxa de câmbio, porque a gente não tem uma referência, né? A gente está acompanhando o desdobramento, né, do fim do isolamento na Europa, a gente vai entender como que vai ser o processo de recuperação deles, mas o que a Fê está trazendo aqui é que no nosso caso pode ser que não se dê como padrão na Europa ou como nos Estados Unidos essa retomada, porque aqui nós temos uma realidade diferente. Então, assim, para o mercado financeiro, quando você perde a referência, né, fica essa volatilidade, né, Fê? E aí isso bate é, no preço dos ativos de uma maneira que, por isso que a gente vê essa taxa de câmbio isso. desvalorizada. E aí tem uns agravantes que, inclusive, a Fê escreveu uma É, matéria muito legal. Eu recomendo que vocês procurem depois para a revista Exame. Deem um Google e procuram. Ou entre no perfil dela, que ela colocou o link lá da matéria, que é explicando um pouco essa questão da taxa de câmbio. Tem uma questão que me deixa muito irritada, sabe, com a taxa de câmbio, e que eu vou dividir com você. As manchetes em geral colocam, né? A taxa, Selic caindo agora até o fim da taxa de câmbio. Sim, né? A gente tem esse uhum. processo da Mas não é só isso, né? desvalorização da taxa de câmbio por conta da queda da taxa de juros. Então, a gente tinha uma taxa de juros que estava em 14,25 até 2016, depois foi para 6 e pouco em 2018, e dali começou a ter esse problema, né? Que é o refluxo do investimento estrangeiro, o pessoal que vinha ganhar, o gringo que vinha ganhar com juros aqui no Brasil, né? Começou a tirar seu recurso por conta do risco que estava aqui, que não compensava com uma taxa de juros menor aqui no Brasil. Então, sim, a gente tem parte da desvalorização da nossa taxa de câmbio explicado, né, pela queda da taxa de juros. Mas aí tem outros componentes que eu gostei da maneira como você colocou. Você fala um pouquinho Eu, aí assim, disso? eu gosto de falar que assim, a taxa de câmbio, né? Perfeito, é isso. Assim, a gente está vendo esses valores exorbitantes, olhando aqui na tela, tá 5,87. Né? Então, assim, só lembrando, então, assim, você tem que ter Eu 5,87 reais para comprar $1. Tá? Então, assim, lembra quando a gente ia feliz para os Estados Unidos e achava que as coisas de $10 eram baratinhas? Não, as coisas de $10 agora custam R$ 60, tá? Então vamos deixar isso bem claro. Tem IOF aí na história, então é bem caro. Então, assim, esse patamar eu gosto de explicar por 3 pontos. Então, o grande primeiro ponto era isso que a gente estava conversando agora. A crise coronavírus, sim, vai trazer uma desaceleração, uma recessão econômica boçal na economia, no Brasil e em todos os países emergentes.
Quando o investidor olha isso, ele fala assim: vou tirar meu dinheirinho dos países emergentes e vou colocar em países mais seguros, como os Estados Unidos, por exemplo. Essa saída de fluxo de investimento, que em economês a gente chama bonito de flight to quality, ou voo para qualidade, ele já sugere uma taxa de câmbio pior, né? Isso está Uhum. acontecendo em todos os emergentes. Só que quando a gente olha a variação das taxas de todos os emergentes, de janeiro até agora, o Brasil está de longe a moeda que mais se depreciou. Né? Hoje a gente depreciou cerca de 45% em relação a Sim, janeiro, e a média dos emergentes é 10%. Assim, é ok, tem um outro que foi 20, 15, o mas que dá nada mais, para acho que é o rende sul-africano, que eu dei uma com olhada aqui, que 30, estava com uns 28. uns 30, exato, assim, o máximo, né? Enfim, mas a média é uns É uns 10%. 10. Ok, então assim, então de fato, ok, tudo mais constante a gente teria depreciado, normal. Acontece que quando o investidor vai olhar para o Brasil, pensando na decisão de investimento dele, ele fala assim: bom, ok, então deixa eu alocar aqui meu dinheirinho onde tem um pouco de risco para eu ganhar um pouco mais. Aí entra nessa história assim: vou colocar meu dinheiro em Brasil que tem risco, mas está me pagando 3% ao ano? Não. Uhum. Não vou colocar em outro país que tem o mesmo risco e me pague mais. Legal. Então, de fato, a taxa de juros ela dá uma piorada na moeda. Mas, além de tudo isso, o investidor olha para o Brasil e vê todo o quiprocó político que está acontecendo, que já vem acontecendo faz tempo. Lembrando que a nossa taxa de câmbio já estava R$ 4, que é um patamar incômodo já. É que a Uhum. gente, a gente acostuma, mas já era um Exato. patamar alto. E daí, quando a gente olhava, a gente via, né? Quando o governo Bolsonaro assumiu, existia embora houve uma lua de mel curta de 1 ou 2 meses, né? A gente sempre levantava assim, como é que vai ser a governabilidade dele, né? Como é que ele vai se relacionar com o Congresso? Ao longo do ano passado, a gente percebeu que esse relacionamento era ruim. Além disso, a gente começou a ver o governo sem muitas papas na língua, vamos dizer assim, né? Então, a gente viu várias confusões. Lembra do caso da Amazônia do ano passado, né? Com o presidente da França. Lembra da história com a mãe do presidente Ele do é Chile, o pai do destemperado. presidente do Chile? Sim, exato, né? Descompensado. Enfim, então, a gente tem visto isso. E nessa crise em que pela primeira vez na vida, a gente exigiu o quê? Uma união mundial, né? Uma cooperação, porque é uma crise que envolve todo o globo num objetivo comum, que é eliminar um vírus, né? Então, né, viu-se a necessidade de investimentos certeiros em saúde, em tecnologia, enfim. O governo, ao invés de se unir, focar, começa a ter queda de braço entre governo e Congresso, esfera estadual, esfera federal, né, que é a União e os Uhum. municípios, os estados. E aí culminou com o problema dentro do próprio governo, que foi primeiro a demissão do ministro da Saúde, do Mandetta, e depois, na sequência, o Moro, que era um dos super ministros, dos Um dos pilares, fiadores, né? né? Que Ele era é quando o um dos governo, fiadores do governo. né? Assim, o mercado entrou em lua de mel quando foi anunciado o Sérgio Moro como ministro da Justiça, e ele vai lá, pede demissão de uma forma, né? Assim, ele escancara problemas, né? Então, assim, boa parte desta taxa de câmbio está quase R$ 6, está muito envolto no quiprocó político. Por quê? Porque taxa de câmbio, ela, além de ser uma medida que você vê bens e serviços, né, que você negocia bens e serviços, né, exporta e Uhum. importa, você também é uma medida de risco. Exato. Né? Você olha e fala assim, não vou pôr meu dinheiro nesse país, não, não, não. Então, é isso que está acontecendo agora. Então, os juros é uma questão? É. Mas, assim, juros baixos não é ruim para a economia, gente. Ele é até Exato. bom. A Exato. questão é todo o entorno, né? É que é uma novidade, né, também a gente conseguir baixar, porque né, em crises anteriores a gente não teve essa oportunidade de trazer a taxa de juros, né, para baixo, porque a gente tinha uma pressão inflacionária. Então, assim, para a gente é uma novidade todo Era esse uma cenário. jabuticaba no Brasil, né? Assim, lembra que a gente falava, nossa jabuticaba, taxa de câmbio, taxa de juros de 2 dígitos. Exatamente. Então, assim, tudo é uma novidade e agora também está se discutindo justamente isso, né? Na semana passada a gente teve uma decisão do Banco Central de cortar a taxa de juros de 3,75 para 3%. E essa questão da taxa de juros também é um pouco polêmica, né, no mercado, porque quando a gente viu os bancos centrais lá fora agindo de uma maneira
né, um pouco mais agressiva, um pouco mais rápida. Tinha expectativa que aqui no Brasil o nosso Banco Central também fosse agir de uma maneira mais rápida, só que aí o Banco Central sinalizou assim: eu não vou cortar essa taxa de juros tão rápido porque eu estou enxergando que lá na frente eu posso ter um problema com a política fiscal. E aí também entra essa questão da taxa de câmbio que a Fê está falando, porque toda essa instabilidade política, né, a gente entende que nesse momento a gente está meio focado nesse assunto do impeachment. O impeachment vai para frente, o impeachment não vai para frente. Talvez o impeachment não vai, mas só que esse embaraço no cenário político, a leitura que os analistas fazem é que a taxa de sucesso que o governo vai ter para aprovar as reformas econômicas que Muito são baixo. necessárias é baixa. E aí... É que talvez, né, isso seja, a gente vai pensar nesse problema depois, né? Porque, por um lado, né, você viu a pesquisa de popularidade que saiu hoje, né? Assim, o presidente tem 30% lá de popularidade fixa que são, assim, são apegados e não tem jeito, né? Então, assim, está piorando a percepção ruim, porque quem achava regular tá indo para o ruim, mas quem acha o governo ótimo, os 30% lá, eles são, né? Eles são aterrados ali na história. Fiéis, né? Então, assim, eu acho que, de fato, a discussão de impeachment, ela acaba sendo talvez postergada para pós-pandemia, né? Mas, por outro lado, né, o que eu sempre menciono, assim, nos calls, assim, Cássia, eu acho que assim, se amanhã a gente tivesse um cenário de ou uma vacina ou um tratamento, né, que amenizaria esse primeiro ponto de crise pandêmica, ainda assim eu acho que a taxa de câmbio não voltaria a patamares tão baixos, como a gente viu no final do ano passado, justamente por esse ponto, porque acho que você tem uma questão política muito intensa e muito séria que está acontecendo agora, né? Vulgo aí agora, pouco antes da gente começar a conversar, que a gente estava falando que vazou, aparentemente existe esse vídeo que prova um pedido, né, do Bolsonaro de ter a Polícia Federal do Rio perto por questões familiares, né? Então, isso é muito sério, né? Então, de novo, a gente pode ser que a gente entre aí num processo de impeachment, né? Porque é desgastante, né? Pensando na imagem do Brasil institucionalmente é desgastante. E, repito, no momento que seria ideal se a gente estivesse pensando em cooperação, né, em união, assim, foco num único inimigo, né, neste momento, né? Exatamente. Então a gente acaba tendo, né, sendo contaminado por esse debate político, isso acaba prejudicando muito o Brasil, porque o investidor estrangeiro olha para cá e, como você falou, eu não vou tentar entender esse bicho complicado. Então, eu prefiro ir para outro lugar. Aí eu estava até conversando com o Rodrigo Moliterno, que é o head da mesa de renda variável, eu falei, mas o que a gente enxerga, né, para a Bolsa como oportunidade com essa desvalorização do dólar? Não tem um momento que, de repente, essa taxa de câmbio tão desvalorizada e Bovespa nesse nível pode ter, né, uma entrada do investidor estrangeiro aqui? E o que a gente entende é que não é um investidor de longo prazo, né? Aquele smart money, aquele cara que vai entrar e sair, isso daí não vai mudar o nosso patamar da taxa de câmbio. Então, assim, a gente está num novo patamar. Eu entendo, a gente olha para o Focus, eles estão colocando lá, é engraçado, né? Porque o Focus vai ainda, né, aos poucos, porque é uma mediana esse boletim Focus para quem não sabe, desculpa, é um relatório que o Banco Central divulga toda segunda-feira que tem a mediana das expectativas dos analistas para as variáveis. Então, lá a gente vê semana após semana, né, os analistas corrigindo para cima a taxa de câmbio, né, Fê? Sim. Taxa de câmbio, Cá, assim, acertar a taxa de câmbio, eu tenho uma frase que o Delfim Neto fala que eu uso sempre nas minhas apresentações, que eu falo assim, Delfim Neto uma vez escreveu que há duas coisas que levam o ser humano à loucura, o amor e os estudos da taxa de câmbio. Ninguém sabe. Então, assim, esquece. Ninguém sabe. Mas, assim, qual que é o meu chute educado, né? Eu acho que passando, como eu mencionei, essa crise, eu acho que a gente tem sim uma volta. Eu não acho que R$ 6 seja o novo normal da taxa de câmbio, mas enquanto
a gente estiver passando por essas questões políticas que são muito sérias, né? Se isso se a gente não tiver uma mudança radical, não sei o que, tá? Assim, uma É, mudança radical, eu acho que ainda assim a gente vai ser visto como o patinho feio dos emergentes, né? Então exato. não vai ter muita forma. E daí tem uma coisa também que é claro que durante a pandemia todos os gastos são super necessários, né? Assim, a gente tem que ter uma enxurrada de dinheiro na economia sem fim. Só que duas coisas que me preocupam. A primeira delas é a eficiência, né? Então, os anúncios acontecem, porém, né, até isso chegar na ponta final, tá É, demorando muito. Imagina, assim, saques do FGTS a partir de meados de junho. Gente, em meados de junho as pessoas estão passando fome já, né? exatamente. Assim, Mesmo essas medidas do Banco Central que fala do barateamento do crédito, então, até uma pessoa mandou no meu Instagram uma pergunta, mas por que que a gente vê a taxa de juros caindo? Você toda hora fala que o Banco Central cortou a taxa de juros, mas quando eu vou pegar meu empréstimo, eu não vejo, né, esse repasse para minha taxa de juros, para sim, os juros do sim. instrumento que eu vou contratar. E aí a gente tem essa questão desse ambiente de incerteza, porque o Banco Central ele não consegue acessar a população. Então, ele promove medidas de maneira a forçar os bancos comerciais a também reduzirem essa taxa de juros. A taxa Selic é o parâmetro, só que em cima dessa Selic se é embutido. Inadimplência, risco de inadimplência, principalmente, o spread do banco, né? Como, né? Você tem tudo, você tem esses pontos, né? E é isso, cara. Enquanto você tiver esse risco, né? Pensa assim, né? Então, respondendo a sua cliente que perguntou isso, a forma mais fácil de pensar por que que não está baixando a taxa de juros na ponta final é que assim, ok, a Selic baixou, é verdade. Então, primeiro tem um spread, né? O banco tem que ganhar um dinheiro em cima disso. E além disso, ele tem que colocar um risco dessa pessoa não pagar. E daí ele olha o PIB despencando, por consequência, um aumento na taxa de desemprego, a inadimplência vai explodir. Então, Exato. fica mais difícil, né? Então, essas medidas são, mas eu, assim, são vigorosas, né? Então, por isso que neste momento, entre política monetária e política fiscal para a pandemia, eu sou mais da política fiscal. É Eu o que acho chega, né, que na população. eu falo, política fiscal é na veia, né? Eu acho que é mais fácil, mas existe uma ineficiência, sim, por parte do poder público em fazer essa transferência, né? Então, os próprios R$ 600 não é todo mundo que está com o acesso que deveria. Os saques do FGTS que vão ser, que a gente vai conseguir antecipar, né, do quarto trimestre para agora, só vão liberar a partir de meados de junho, é muito longe. Assim, as coisas vão ser mais rápidas na situação. Tão quão rápidos o vírus está se propagando, entendeu, cara? Eu acho que Exatamente. a postura do governo, as medidas foram. Se é suficiente, a gente não sabe, mas elas foram positivas, foram importantes. Uhum. Mas a eficiência na chegada na ponta final é discutível. Eu acho que é bem essa discussão, né? Que é a eficiência, porque não tá, a gente não tem assim clareza de como que isso vai dar, né, chegar para. O que a gente está vendo é que não está chegando em todo mundo. Então, é essa crítica que está acontecendo. Então, é um consenso de aumentar os gastos, de aumentar o endividamento, só que não se vê eficiência no que está sendo feito. Então, assim, e a situação já era complicada, né, do governo. Eu acredito que aqui também Isso. tem uma questão que a gente também critica muito, o governo não faz nada, o governo não faz nada. Então, quando começou essa crítica, né? Mas o nosso governo é que aí eu tentei trazer o cenário de que o governo já estava com a situação muito precária. Então a gente estava Uhum. ali contando moeda, torcendo para fazer a reforma Isso. É isso. torcendo para fazer a reforma da Previdência, e de repente a gente teve que lidar com uma crise de saúde e a gente não vai conseguir, né, agora, nesse momento de pandemia, resolver um problema de saúde pública que existe há décadas no Que é Brasil. estrutural, né? Exatamente. Então não vai ser Que é nesse isso, momento. é a desigualdade. No final, a gente volta para o início da conversa, Exato. que é a desigualdade, né? Assim, ela tá assim, na situação atual, ela sempre foi muito gritante no Brasil, mas agora ela está esgoelando, né? Ela está
piscando com todas as luzes possíveis e, de fato, assim, eu não consigo ver uma solução de curto prazo. Estou sendo bem honesta. Então, assim, eu torço muito mais para a ciência no sentido de vir um tratamento, de vir uma vacina, né? Assim, e daí, né, eu volto a dizer, o mundo inteiro está focado nisso, o Brasil deveria estar mais debruçado nesse tema também, perdendo menos tempo com picuinha política neste momento. Esse é E outro ponto, né? Porque a gente não vê nenhum alinhamento, assim, aquilo que também você pontuou, né, no seu texto, e que eu também venho falando. A gente tem, no meio de uma crise de saúde, uma guerra, né? A gente vê o Dória é um com o absurdo, Bolsonaro, e isso é um traz ainda absurdo. mais instabilidade aí, né? O ministro da Saúde descobrindo, né, situações que o Bolsonaro liberou atividades para retornarem. Então, assim, todo esse problema de comunicação é surreal. É surreal, eu dou risada. Assim, às vezes De nervoso. eu tenho que fazer comentários, né, pro pessoal do banco. Então a gente tem lá um grupo de WhatsApp que eu mando, aconteceu isso, saiu uma Fábio, não sei o que. E daí, às vezes, o presidente faz uns comentários. O último, eu falei assim, eu não tenho mais adjetivos para falar sobre esse tema. Então, assim, é torcer para que as coisas entrem no ritmo novamente. E então, por isso que eu acho que a gente precisa sim de uma ajuda da ciência para depois a gente conseguir voltar. Porque, assim, além de tudo, né, como você mesmo mencionou, né, a gente vai estar com um cenário de recessão econômica, taxa de câmbio a patamares altíssimos, escancarando um risco país, uma desigualdade pior por conta da recessão econômica, e o fiscal, que era uma bomba, né, Nossa, numa situação ainda, pior. né, periclitante, assim. Então, E isso é muito importante para o investidor estrangeiro. O investidor muito. estrangeiro, quando tá. A gente tem que lembrar que a gente nem é um país mais com grau de investimento. A gente Isso, eu ia estava entrar nisso. tentando traçar uma trajetória, né, para ter esse selinho novamente. E aí, na semana passada, a gente até teve a perspectiva alterada para negativa. Enfim, já era esperado por conta, né, do governo tendo que gastar mais e tudo mais. Só que a gente não é nenhum país com grau de investimento. E aí você começa a mexer nessa parte fiscal, que é um tema sensível para o Brasil, né, nos últimos anos, principalmente para tentar consertar esse Estado que é todo aparelhado. Então, lógico, a gente tem coisas ainda para discutir que são muito importantes para tentar reverter nessa trajetória fiscal. Então, a gente vê na manchete, o Bolsonaro voltou atrás, agora vai vetar o reajuste do servidor público. A gente tem uma reforma administrativa para tratar justamente, né, do funcionalismo público. Então, assim, tem tanta coisa importante para ser discutida, para a gente tentar, né, melhorar a eficiência da política fiscal e tudo mais, que por isso que o mercado fica estressado, porque quando a gente vê todo esse desarranjo no cenário político, a gente vê que a chance de ir para frente, da gente conseguir É discutir esses baixa. assuntos que são importantes, é baixa. Então, assim, a gente começou o ano, né? A FE até coloca, né? Essa desvalorização da taxa de câmbio era uma realidade, sim, também por conta da taxa Selic. A gente estava naquele patamar entre 4 e 4,50 por conta desse processo da taxa de juros, mas também a gente estava na expectativa de que esse ano a gente ia crescer quase 3% antes da Sim, pandemia. E a gente ia sim, crescer quase sim. 3% porque a gente ia conseguir discutir assuntos importantes lá no Congresso, como a reforma tributária, mesmo que A houvesse, reforma da né? Previdência foi uma vitória super importante, né? Exatamente, que veio Então, a lá da gente, época já do Temer, do né? Que o pessoal Temer, tem que né? Então, reavivar. assim, existia aí uma perspectiva de reformas, né? De um ambiente propício para reformas, né? Agora, Privatizações. então, assim, as concessões, né? Assim, toda a pasta de infraestrutura, né? Eu particularmente sou super fã da pasta de infraestrutura do Brasil neste momento, né?
que eu sempre falo, o que é bom também tem que ser Tem que ressaltado, ser, né? Eu acho que a exato. pasta de infraestrutura ela é super boa no Brasil, o ministro faz um bom trabalho, só que agora ficou tudo parado. Então, assim, depois que essa crise passar, porque ela vai passar, né? Em alguma hora isso Exato. vai acontecer, a gente vai ter uma lição de casa ainda mais dura e mais longa para se tratar, né? Exatamente. Tem uma toda essa e aí por isso, né? A gente tem vários assuntos para tocar, né? Que é importante para, inclusive, para gente, para esse processo de recuperação da economia. Só que a gente não vai conseguir pensar nessa discussão enquanto o cenário político não cessar. Por isso que é importante a gente se informar, a gente entender o que está acontecendo, como que está sendo esse arranjo E dentro exigir, do né? exatamente, exigir. Isso não é só por conta do processo do impeachment, porque se o processo do impeachment não rolar, as outras coisas elas vão ter que acontecer, né? É isso que eu falo. Então, assim, o Bolsonaro ficou. Então, o que a gente pode fazer é torcer para que pelo menos ele consiga criar, né, uma rede Uhum, para conseguir melhorar a capilaridade dele lá sim, dentro do sim. Congresso. É Então, isso. bem, infelizmente a gente está refém, a gente tem várias pontas, né, aí soltas, e falar de recuperação da atividade econômica é passar por um assunto que acho que está fora do nosso controle, que é esse É cenário isso. político. É o cenário É, político aqui no Brasil, é lá fora a guerra comercial, que era um assunto que estava lá no banho-maria, que voltou a ficar latente agora. Então tá muito sim. complicado. Muito, muito. Eu acho que assim, se a gente tivesse que fazer um resumo, eu acho que a gente está numa situação crise, né? Assim, a crise é muito séria. Por um lado, a gente está muito refém de tecnologia e saúde, né? Então, a gente precisa de uma resposta nisso. Eu sei que o mundo inteiro está investindo nisso, né? A gente sabe que tem aí 6 vacinas em estudos. Espero que isso tenha aí, de fato, um tempo recorde, a gente veja uma vacina, um tratamento. Então, a gente está refém, por um lado, dessa história, né? E por outro lado, a gente, quanto sociedade, né? Nós, principalmente nós que somos economistas, que a gente tem, né, falas, assim, acho que a gente tem que sim cobrar do governo uma postura mais coerente com o mundo que a gente está vivendo nesse momento, né? Então é necessário sim cobrar que exija uma cooperação, respostas, organização, plano de como é que a gente vai, como é que vai ser a saída desse isolamento social, A né? gente não tem uma Assim, coordenação, nem em relação. como é que vai ser, né? Quem que sai primeiro? Vai dar para fazer um isolamento mais brando? Não vai. Eu sei que talvez nem eles tenham essa resposta, mas assim, a gente precisa de uma luz. Né? Então, eu acho que é isso que nós, né, como comunicadoras, vamos dizer assim, a gente tem que exigir isso sim do governo e esperar isso passar, né? Acho que a gente vai Exatamente. aprender muito ainda, cá, nessa história. Eu acho que a gente vai sair bem mais forte enquanto analista econômica dessa história toda. Exato, porque a gente eu brinco que o economista, quando tem conflito geopolítico, ele se adapta, né? Então ele entende. Quando tem Sim, desastre natural, ele se adapta. Quando tem um problema de sim, saúde, o sim. economista acaba tendo que ser A gente sabe tudo. É um de tudo, perigo, mas sim. É. de tudo um pouco. Então, acho que assim, a gente conseguiu colocar de uma maneira bem clara aqui e bem sincera, porque assim, a gente não tem como colocar um número para o tamanho, eu acho que nesse momento, da contração da atividade no Brasil. Então, assim, se vocês podem ver economistas que estão falando que o PIB pode chegar a uma contração de 10%, tem gente falando 4%. Eu acho que, assim, ainda é muito cedo para a gente fazer uma mensuração desse Somente o número, tempo dirá. porque só Sim. isso, você colocou de uma maneira perfeita, porque somente o tempo dirá. Então, se a gente sair antes e a retomada das atividades for mais rápido, se a gente vai sair depois. Então, assim, o assunto ainda está em ebulição e não tem como fazer uma previsão certeira. Sim, é isso. Enquanto isso, a gente vai ter sim, cá, que conviver com uma taxa de câmbio mais valorizada. Não tem jeito. Exatamente. O mundo sai mais eficiente, mais digital dessa pandemia?
Olha, assim, eu espero que sim. O Brasil, eu não juro que eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que a gente está perdendo muito, assim, que eu acho que é uma pena, né? Que é o que eu falo, a gente está perdendo muito tempo nesse quiprocó político. Mas eu acho que sim, acho que as empresas estão se adaptando, né? Eu estou em home office, você também, que eu sei, cara. Assim, o mundo inteiro tem home office quase, a gente vai ter que se adaptar a essa situação, e eu acho que alguma eficiência sim a gente vai ganhar. Exato. Agora, eu acho que ainda tem algo, assim, o Brasil ainda está um pouco atrás desse ciclo aí de nova ordem mundial, vamos dizer assim. Exatamente. A gente, nessa parte de tecnologia mais digital, né? Porque quando a gente olha para o Brasil, quando olha para a Bolsa, por exemplo, o pessoal gosta de trazer esse assunto para a Bolsa. E quais empresas que são as empresas da nova realidade, né? A gente não tem uma mesma composição como o mercado acionário lá fora, que tem empresas realmente de tecnologia, que a gente não tem empresas Sim, de tecnologia no sim. mercado. A gente tem, por exemplo, uma Magazine Luiza que consegue fazer, que usa, né, da Uhum. tecnologia para melhorar, mas é uma empresa de varejo. Então, felizmente, a gente não tem essa onda para surfar. E, na verdade, quando a gente olha para o mercado acionário, esse refluxo que a gente viu que está acontecendo desde o ano passado, os investidores também, em geral, estavam fazendo uma recomposição dos seus portfólios, porque quando olham para os mercados emergentes, o Brasil não tem, né, esse tipo de empresa para investir, enquanto outros mercados emergentes têm, né? Então, esse Sim. refluxo do investidor estrangeiro, inclusive em bolsa, já estava acontecendo por Ah, conta faz sentido. desse nosso atraso. Tem mais uma coisa que eu queria, que logo mais vai dar o tempo, que eu queria É, colocar com você, que falar, que tá no assunto da moda. A recuperação é em U, é em V, é em W, é em D. Olha, segundo o nosso ministro, vai ser em V, né? Eu acho muito pouco provável que vai ser em V. Por quê? Porque eu acho que ela não é uniforme, né? Algumas empresas as mais adaptáveis não estão quase sentindo, né? Principalmente a parte de alimentos, enfim. Mas tem muita gente que vai sair, eu falo, eu brinco, né? Que a gente vai sair catando os dentes, né? Depois dessa pandemia para ver o que sobra. Então, eu acho que a recuperação ela é mais lenta, sim. E aí, gente, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente já estava num período de baixo crescimento, né? Então, a gente não teve uma recuperação em V nessa última recessão. Então, agora eu acho pouco provável que a gente tenha também. Eu acho que alguns setores talvez, mas na média, né? Olhando em PIB, eu acho que ele mais para U, assim. Ele dá um vale um É, pouco. E tá espero que não em W, pelo amor de Deus, sem onda, pra... chega. Eu não aguento mais, Pior que nada né? afasta a possibilidade, talvez, Nada. de ser em W. E aí, acho que essa questão do W surgiu também por conta dessa segunda onda. A gente vai ter que entender lá fora se isso realmente se essa discussão da segunda onda vai durar, porque se durar, realmente, aí tem a chance de É ser. que eu acho que assim, se por acaso vier uma segunda onda, posso estar muito errada, mas aí eu acho que a gente nem entra nessa, porque a gente nem sai do isolamento, cara. Eu acho que aí a gente fica É, aqui em bem, casa até ter a vacina mesmo, entendeu? bem, Sei bem lá. observado. E aí o tamanho da recessão vai ser Nossa assim, gente, Senhora. é depressão. Aí É a gente, depressão, é. É aí isso a aí. gente É já isso entra aí. num quadro mais delicado. Muito bom falar com você. Eu queria tirar esses Adorei. comentários do seu rosto, porque eles ficam em cima de você. Eu não sei como que Também. eu faço. Não sei Eu não como que eu sei faço também. isso. Eu não sou boa de tecnologia. Eu não sei direito. O Rodrigo sabe, ele é melhor nessa questão, ele é mais Eu acho que ele experiente. tira, ele tira. Ele é mais experiente. Gostei muito, obrigada Obrigada a pela. você pelo convite, fico à disposição, sempre que Sim, precisarem de alguma coisa. vamos fazer outros E bate-papos. sim, sim. E daí, enfim, né? Eu tenho lá a minha página no Insta, eu sempre coloco as minhas ideias lá, os textos que eu publico, né? Tem o site do banco, o LinkedIn do banco também, que tem as nossas contribuições. Enfim, fico à disposição. Obrigada pela oportunidade, Cá. Imagina, obrigada a você. E é uma super dica para o pessoal, porque a Fernanda, como eu já disse, né, não é puxar saquismo, mas ela tem um cuidado, né, de explicar as coisas. Outro dia você Obrigada. colocou aquela questão da métrica.
e a gente fala tão automático no dia a dia, mês contra mês, Sim, né? sim. E eu acho que você facilita muito a compreensão de todo o conteúdo. Então, obrigada pela oportunidade. Eu acho que a gente, Tá. pelo andar da carruagem, a gente vai ter mais oportunidade de conversar aqui. Ah, adorei. Espero. Sim, ó, perguntaram qual que é o meu Insta, é o Fernanda underline consorte, Será que não tá? tem? Quem tá vendo aqui em cima tem o Veda e tem a Fê. Eu acho que se você clicar aqui, você já vai para o Instagram dela. Ah, é, pode ser, sim, isso é verdade. Não, legal, então, Cá, fico à disposição. É, um grande abraço. Vamos torcer para as coisas melhorarem. Obrigada. Um beijo, tchau, Tchau, gente. Boa noite tchau. para todos. Tchau.